A paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Fernanda Becali, do Grupo de Trabalho Organização e Método da Igreja Cristã Maranata. Neste episódio, vamos dialogar com as famílias sobre o desenvolvimento das nossas crianças, intermediários e adolescentes, e especificamente sobre possibilidades de construção de rotinas com os intermediários, que são aquele grupo de 7 aos 11 anos de idade. Gostaríamos de iniciar com as seguintes reflexões. Existem filhos iguais? Nós estamos vendo como as nossas crianças são diferentes uma das outras, mas podemos pensar, aqueles que são gêmeos, mesmo os gêmeos, podem ser considerados iguais? Possivelmente, a nossa resposta a essa pergunta é não. Isso porque somos únicos. Nos constituímos na interação com os outros. A identidade do sujeito se constrói nessa relação dinâmica de alteridade. E o que seria isso? Essas relações estabelecidas entre eu e as outras pessoas num processo de comunicação interlocutiva. Por isso, dentro dos nossos lares, precisamos ensinar a verdade aos nossos filhos. Precisamos educá-los à luz da palavra de Deus, ensiná-los a viver no caminho, Jesus, o único caminho que nos levará ao céu, ensiná-los o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Nossos filhos precisam saber receber o sim e também receber o não. E não devemos temer, precisamos exercer a fé genuína em Deus, com testemunho de vida para preservar a vida dos nossos filhos, bem como o nosso lar, nesse momento do breve em que vivemos. E ao considerarmos que o conhecimento humano é construído nas relações entre as pessoas, que o conhecimento, primeiro, ele é interpsíquico, ele se dá entre as pessoas, para depois ele se transformar em intrapsíquico, que é quando as crianças se apropriam, quando elas internalizam, e aí podemos dizer que o conhecimento já é dela, nós assumimos também que a aprendizagem é um processo social, um processo compartilhado e gerador de conhecimentos. Conforme já dissemos em outros encontros, as funções psicológicas superiores que dizem respeito ao desenvolvimento da percepção, da atenção, o desenvolvimento da memória, da linguagem, do pensamento, das emoções, da imaginação, da vontade voluntária, são constituídas no social. E no nosso caso específico, estamos potencializando as relações entre nós pais e os nossos filhos. Essas relações que são promotoras de desenvolvimento mediado. As ciências humanas, nesse sentido, revelam como a palavra mediadora do adulto influi no próprio processo de formação de conceitos. Assim, queremos chamar a atenção de vocês, pais, mães que nos ouvem neste momento, para a importância das relações que estabelecemos com os nossos filhos, para a importância das palavras que nós proferimos para estes que são tesouros tão preciosos que o Senhor nos deu como heranças. As relações com os nossos filhos estão sendo promotoras de desenvolvimento? Vamos pensar um pouquinho as relações que nós estamos estabelecendo com as crianças, intermediários e adolescentes. Elas estão contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, estão contribuindo para o desenvolvimento das emoções, o controle das emoções, para a imaginação, o potencial criativo das nossas crianças. E nesse sentido, nós precisamos pensar, temos reservado tempo para conversar com os nossos filhos, para ensiná-los, para ler a Bíblia, para fazer as tarefas escolares junto com eles? Neste vídeo, então, trazemos como proposição a elaboração de rotinas colaborativas. Essas rotinas se afastam de uma perspectiva monológica, em que nós, pais, fazemos para as crianças. Então, nós vamos passar a pensar, ao invés de fazer para as crianças, nós fazermos com as crianças. E assim, trabalhando numa perspectiva dialógica, em que nós fazemos com as crianças, intermediários e adolescentes para contribuirmos para o seu desenvolvimento.
E aí vocês podem nos perguntar, por que então elegemos rotinas colaborativas como exemplo potencial de desenvolvimento das funções psicológicas superiores nas crianças? Quais são os benefícios dessas rotinas para o desenvolvimento das crianças? Em quais aspectos as rotinas são promotoras do desenvolvimento das funções psicológicas superiores? Trazemos hoje alguns exemplos, lembrando que as funções psicológicas superiores, elas são desenvolvidas juntas umas com as outras. Podemos ver que a rotina aumenta a segurança e diminui a ansiedade das crianças, intermediários e adolescentes. E com isso nós estamos trabalhando o controle das emoções, a atenção plena e a vontade voluntária nas nossas crianças. Ela também envolve regras que atuam simultaneamente e estabelecem limites, possibilitando a autorregulação. Então, nós podemos ver que está sendo trabalhado o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da percepção, da vontade voluntária. Por exemplo, quando o intermediário começa a fazer as suas atividades escolares em casa, porque nós, pais, colocamos condição, terminar primeiro as atividades escolares para depois irem brincar. Inicialmente, ele fará rapidamente para ir brincar, mas depois de algumas semanas, com essas rotinas já estabelecidas, ela tomará consciência de que não apenas obterá a oportunidade de ir brincar, como aquele conteúdo que foi apropriado, internalizado com a realização da tarefa, permitirá também um melhor desenvolvimento na escola. E nós continuamos mostrando que a rotina também desenvolve o planejamento, a organização, a priorização de tarefas. Então, nós temos aqui uma organização do pensamento, por exemplo. Outro benefício da rotina é fortalecer a autonomia e o ensino de diferentes situações em cada contexto. Em cada contexto em que as crianças estiverem, elas podem necessitar de ter posicionamentos que são diferentes e, com isso, desenvolvemos também o pensamento, a atenção, a percepção, vai ensiná-las a conviver de uma melhor forma, equilibrada com aquela que é a sua realidade familiar e a sua realidade comunitária, e não com a realidade do outro, aquele colega que ela tem na escola ou aquele amiguinho que ela tem dentro da igreja. Também permite flexibilidade familiar. Então, quando nós estamos tratando da construção, da elaboração de uma rotina, ela também entra flexibilidade familiar. E a todo o tempo, nós organizamos e precisamos lembrar que essas crianças são únicas. Portanto, o seu processo de desenvolvimento também é singular, ou seja, ele não é igual para todos os intermediários. Porque os intermediários eles possuem todos de 7 aos 11 anos de idade, mas vai depender das relações intersubjetivas, ou seja, das relações que ele estabelece com as outras pessoas que são do convívio dele. Mas antes de nós propormos algumas sugestões de rotinas colaborativas para essa faixa etária, queremos chamar a atenção para o equilíbrio, para a necessidade da flexibilidade familiar. Por quê? O excesso de atividades numa rotina, seja de criança, de intermediário ou de adolescente, ele também é prejudicial, porque limita a autonomia e despotencializa sua força criadora. É com a imaginação, uma das esferas da atividade simbólica das pessoas, que as crianças criam elementos novos a partir das suas experiências, do modo como elas percebem o mundo e vão construindo a sua identidade, o seu modo de se relacionar com as outras pessoas. E assim elas vão se apropriando dessas regras que vão sendo construídas social e historicamente. Por exemplo, quando a criança brinca de professora ou imitando o bombeiro, ela se coloca de acordo com as regras da profissão docente ou da profissão do bombeiro. Mas ela não apenas reproduz essas regras, ela também deixa ali marcas pessoais, marcas da sua singularidade. Elas combinam, elas constroem novas realidades, por isso elas também precisam ter tempos livres.
tempos de brincadeira sozinhas ou com os pais, com os outros que estão ao redor dela, que potencializam a criação e a imaginação. Vivemos em um mundo do trabalho em que hoje é muito requisitado a inovação. Então, desde pequeninos, nós devemos trabalhar a imaginação e a criação com os nossos intermediários, crianças e adolescentes. Mas quais atividades também podemos pensar que os intermediários, que são de 7 aos 11 anos, podem colaborar com a família? Aqui nós temos alguns exemplos. Eles já podem arrumar a cama sozinhos, limpar o quarto uma vez por semana, ajudar a varrer a casa, tirar a poeira dos móveis, ajudar a preparar as refeições, arrumar a mesa, lavar as vasilhas e guardá-las, dobrar as roupas, recolher o lixo, cuidar dos animais de estimação, né? Precisa ser uma responsabilidade dos intermediários, esse cuidado com o animalzinho, que ele vai aprendendo o cuidado com o outro, molhar as plantas, mas nós precisamos lembrar a todo tempo que os intermediários são únicos. Isso não significa que todos eles vão fazer ao mesmo tempo essas tarefas, mas que nós, pais, na rotina, temos a possibilidade de já ir inserindo algumas dessas atividades para eles aprenderem na colaboração de suas casas. Então, com os intermediários, uma das possibilidades que nós temos para aqueles que ainda estão aprendendo a ler e que gostam muito de desenhar, é elaborar uma rotina por meio da linguagem imagética, por meio dos desenhos. Então, as crianças ainda não escrevem, elas vão, como nós vemos nessa rotina que está sendo projetada, nós vamos ver que ela foi elaborada toda com desenhos. Então, a criança acorda e assim ela vai fazendo as suas atividades. Essa foi construída por uma das nossas intermediárias, que tem 7 anos, e foi dividida nos 3 tempos do dia, manhã, tarde e noite. Já para os intermediários que já leem e gostam muito de escrever, uma outra possibilidade é elaborar a rotina por meio da linguagem escrita. Esta que vemos foi organizada por uma das nossas intermediárias de 9 anos, considerando os 3 períodos do dia e os 7 dias da semana. Então, ela já tem condição aqui de, nesta rotina, ver todas as suas atividades da semana. E aí nós vamos priorizar nessas rotinas, né? Os espaços das brincadeiras, os espaços da ajuda às famílias, mas, sobretudo, os espaços de conversa em casa, né? Dos nossos diálogos, dos nossos momentos de ensiná-las, de leitura da palavra, de pararmos para orar. Estes momentos devem estar priorizados nas nossas rotinas. E essa lista de atividade ela vai ser construída com os intermediários. Então, nós, pais, vamos sentar com os nossos filhos para estabelecer essa rotina. Nós vamos escrever junto com eles, porque nesse momento eles assumem como responsabilidade deles aquilo que não fomos nós que dissemos sozinhas, mas que eles construíram conosco. E também podemos trabalhar a rotina com as crianças através de brincadeiras. Por exemplo, um jogo da memória. Nessa faixa etária, no início, ali nos 7 anos, as crianças estão aprendendo a olhar as horas no relógio, a cronometrar o tempo. Então, uma das possibilidades que nós apresentamos, como esta, é o jogo da memória, em que, em um quadradinho, nós podemos colocar o relógio marcando a hora e no outro, o horário com a atividade a ser feita. Mas estas são apenas algumas possibilidades. Vocês, pais intermediários, podem elaborar a rotina de tantas outras formas mais criativas do que essas que nós estamos apresentando. O importante, como vemos na imagem, é que essa rotina seja feita em família. Ela seja feita junto com as nossas crianças intermediárias. E nós, pais, devemos avaliá-la ao final de um dia. Então, as crianças conseguiram, os intermediários conseguiram desenvolver as suas atividades, tiveram os tempos livres para a criação, fizeram as tarefas, fizemos a leitura da Bíblia compartilhada. Ao final do dia, nós vamos avaliar com elas o que deu certo,
O que pode ser melhorado para o dia de amanhã? E aí, as crianças que constroem diariamente essa rotina, como o primeiro exemplo que nós demos, da rotina feita por desenhos, os pais vão reorganizar junto com as crianças à noite para o próximo dia elas já saberem o que elas têm para fazer. Que o Senhor nos abençoe grandemente neste propósito, que o Senhor fortaleça os nossos laços familiares, o nosso amor e cuidado uns pelos outros. A paz do Senhor Jesus.